Meus irmãos, como é que estão de feriado? Descansando bastante? Netflix à vontade, né? Não está fácil, né? Porque se a gente liga na Globo, só carnaval. E, irmãos, sinceramente, né? Quem viu um, viu todos, né? Porque é a mesma coisa todo ano, né? E não é fácil, não. O crente sofre um pouco no carnaval, mas a gente, como não está em retiro espiritual... Aliás, os jovens amanhã estarão aqui fazendo uma campa dentro. Que legal, hein? Né? Uhul, né? Então vai ser muito bom, um tempo aí de refrigério, um tempo de meditação, né? De comunhão. Acampa dentro sempre é muito bom, acampamento também é muito bom, retiro espiritual, são formas que a gente tem até de se aproximar melhor. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4. Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4 diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de louvor, de celebração, por esse momento de descanso que nós estamos tendo também, pelo fato de estarmos aqui juntos, adorando a Ti, Senhor, e tendo, Senhor, uma oportunidade como família, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, orar e pedir, Senhor, a Tua direção. E agora, nesse instante, Pai, que nós vamos pregar, Senhor, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que está em nosso meio, nos nossos corações, possa conduzir, Senhor, de tal forma esse momento, para que a gente possa sair daqui edificados, exortados, consolados, para louvor da Tua glória. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje vamos falar sobre um grande problema que nos acomete sempre, que é a questão da negligência. E vamos falar sobre negligência espiritual, como a gente pode escapar dessa negligência espiritual. Uma característica do ser humano é a acomodação. Nós, por muitas vezes, nos sentimos meio que largados, sem objetivo, sem direção, sem nada que faça com que a gente se levante da nossa acomodação. Isso é normal na vida da gente. Nós somos seres gregários e quando nos sentimos confortáveis, nós relaxamos. E às vezes não é nem por uma questão de conforto, às vezes é uma questão de uma situação que muitas vezes nos desvia a atenção da nossa vida espiritual e a gente acaba se acostumando com isso. Então, estava conversando até com a minha mãe acerca de alguns problemas que algumas pessoas estão passando, né? Algumas dificuldades, e a gente sabe que todos nós, de alguma forma, alguma maneira, passamos algum tipo de luta, né? Isso é comum. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai passar por lutas, e lutas, muitas delas terríveis. Mas o fato é que, às vezes, a gente passando por uma tribulação e algum problema também, a gente vive em torno desse problema e dessa dificuldade e até deixa um pouco de lado a nossa vida espiritual e a busca com Deus, o que deveria ser o contrário. Às vezes a gente fica prestando atenção nos problemas, a gente se vicia em problemas, se vicia em dificuldades, acaba vendo que
intensificando a nossa dificuldade, o nosso problema, de tal forma que a gente acaba deixando de lado o nosso relacionamento com Deus. Não é assim? Às vezes acontece isso. Às vezes a gente faz do problema um problema maior do que na verdade é. E também, na questão, a gente se vicia também em algumas coisas, em algumas distrações. Eu estava falando de Netflix, né? Mas o WhatsApp também, né? Redes sociais, a gente acaba dando mais importância às redes do que propriamente à nossa vida espiritual. Então é comum que a gente se relaxe mesmo. Isso é uma característica de todos nós. A gente não pode dizer que um ou outro só padece desse problema. Por isso que não é bom o isolamento, né? Por isso que não é bom a gente se afastar, porque o que faz é o que nos impulsiona a trabalhar, o que nos impulsiona a produzir, o que nos impulsiona a buscar a Deus, são os outros. São as pessoas também, são os nossos irmãos, são os nossos amigos, né? São as pessoas que estão conosco, né? Os nossos parentes. Muitas vezes falam, não, você tem que ir na igreja, não, vamos junto. Os irmãos da igreja, olha, faz tempo que eu não te vejo. Né? A importância da comunhão. A comunhão é fundamental para que a gente possa, né, ajudar e auxiliar um ao outro, para a gente sair dessa situação de inércia espiritual. O nosso desenvolvimento cristão não é linear. Por vezes, vivemos uma gangorra espiritual. Jeremias chegou e disse, maldito o dia que eu nasci. Né? Antes eu fosse um aborto. Né? Elias, depois de uma grande vitória, aliás, esse cântico que nós cantamos aqui me lembra muito Elias, né, Valdir? Não tem uma ideia esse cântico? Porque ele fala depois de uma vitória, né? Eu me lembro de Elias, porque Elias teve uma vitória tremenda contra Jezabel, contra Acabe, contra os profetas de Baal. Foi uma coisa maravilhosa, talvez foi um dos milagres mais acachapantes mesmo da Bíblia, que foi quando Elias orou e caiu fogo do céu e queimou todo o altar que ele havia preparado, né? E depois ele parou numa caverna com depressão, uma depressão profunda, pediu a morte, não queria mais viver. Então a vida da gente é assim também. Nós passamos por momentos de altos e baixos. Uma questão que é muito comum são os relacionamentos. Os relacionamentos também passam por altos e baixos. Uma vida de casado não é uma vida também linear, ascendente. Nós temos muitas dificuldades. O ajuste de um casal também não é fácil. Então, os ajustes também entre pais e filhos, né? Eu gosto particularmente de Éramos Seis, de vez em quando eu assisto um capítulo da novela quando estou em casa. Eu li o livro, né? E me lembro de Éramos Seis, quando era preto e branco ainda, na TV da minha avó, né? Quando era na rede Tupi. Isabela nem era nascida. Pelo amor de Deus, Isabela. Você nem lembra disso. Não estava nem no pensamento, né? Mas Éramos Seis mostra todas as crises familiares possíveis, né? Do filho mais rebelde, da filha mimada, da filha com problemas traumáticos, né? Eu acho muito legal aquela história, muito boa mesmo, só que é uma história triste, né? É uma história bem complicada, não vou falar, não vou dar spoiler, né? Porque quem está assistindo, né, certamente não quer spoiler. Mas o fato é que a vida e os relacionamentos nos fazem, às vezes, nos acomodarmos espiritualmente. E essa gangorra espiritual, às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo. O autor do livro de Hebreus, ou da carta aos Hebreus, aponta com cuidado para o perigo da negligência espiritual. É isso que o autor está dizendo. Aliás, esse texto aqui é maravilhoso, ele tem 5 advertências. E essa é a primeira advertência, né, para a gente não negligenciar a nossa vida espiritual, ou melhor, não negligenciar a salvação. O texto aqui em questão é versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O contexto da passagem é o seguinte: a carta
aos hebreus foi endereçada aos judeus da dispersão que se converteram. É uma carta para crentes, não é uma carta para pessoas que não conhecem a Deus. São para judeus que estão fora de Israel, judeus que não são da Palestina, e mais judeus cristãos, judeus que encontraram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então essa carta é para nós. Então quando se fala para negligenciar tão grande salvação, é porque nós já conhecemos a salvação e estamos negligenciando a salvação. A salvação que Deus já nos deu. E esse autor aqui é interessante porque o autor se inclui. Ele diz, como escaparemos nós? Então, ele que é cristão, está falando a cristãos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, nela, o escritor inicialmente apresenta a superioridade de Jesus a todos os seres criados, e depois de fazer uma comparação do poder de Jesus e sua soberania em relação aos anjos, Hebreus faz essa primeira advertência de 5 aos destinatários. Primeiro aspecto que a gente pode destacar desta passagem. Primeiro, a soberania de Cristo deve ser sempre reconhecida. Jamais devemos perder de vista o fato de que Cristo, apesar de ter se feito homem, nunca deixou de ser Deus. Apesar da graça divina, não devemos relativizá-lo ou desprezá-lo. A gente, por incrível que pareça, a questão da negligência é que a gente se acostuma com as coisas. E é possível que a gente se acostume com Deus. Se acostume com Jesus. E não perceba a sua divindade. Não perceba o seu poder. Não perceba que Ele é Deus das nossas vidas, e não nós. Por isso que, às vezes, a gente vê algumas coisas absurdas acontecendo entre alguns cristãos e algumas igrejas, como cristãos que dão ordens para Jesus, que dizem, se Jesus não fizer isso, eu vou colocar ele contra a parede. Se ele não fizer aquilo que eu quero, eu vou sair da igreja. Fora, de quem é o prejuízo? Né? Você acha que Jesus, o nosso Deus, vai ficar lá em cima? Perdi mais um. O que eu vou fazer? Pai, o que eu vou fazer? Dá um jeito aí, Jesus. Né? Espírito Santo. Gente do céu, não invertamos as equações, não invertamos as posições, nós que precisamos desesperadamente de Deus em todos os dias da nossa vida. Deus é Deus. Deus, Ele tem sinais do seu poder que não se esgotam na natureza. A Bíblia diz para que a gente contemple a natureza. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Uma noite mostra a sua sabedoria, a outra noite, e um dia faz declaração a outro dia. Sem linguagem e sem fala, mostram a sua glória. E em toda a extensão da terra, né, a sua palavra. Então o que nós podemos perceber? Né, ao olharmos os céus, ao olharmos a natureza criada, ao olharmos o universo, nós temos uma consciência do universo que Abraão não teve. Abraão, quando olhava para os céus, ele via só aquele manto de estrelas salpicado, coisa que a gente não vê, ele tem uma vantagem. A gente só vê quando vai para o interior, quando vai lá para Minas Gerais. Minas Gerais dá para ver. Né? Aqui não dá, mas ele via o céu salpicado de estrelas, né? E nós não vemos. Mas, no entanto, o que a gente conhece do universo é muito mais que Abraão conheceu. Aquilo que ele contava apenas como estrelas, nós contamos como galáxias, milhões de galáxias. E Deus fez tudo isso. Deus demonstra o seu poder através da natureza. Eu vi um pesquisador falando recentemente que a gente ainda não deu conta da biodiversidade da Amazônia. Tem coisa que a gente ainda não conhece. Então imagine se na terra que a gente já não abarcou tudo, imagine embaixo dos mares
que a gente também não conhece tudo que existe embaixo dos mares, né, na profundeza dos mares, e quiçá em relação ao universo. E foi Deus que fez isso. Nós estamos lidando com um Deus que é capaz de fazer todas essas coisas. Então isso deveria trazer em nós um sentimento de temor. E em relação a Cristo, porque Cristo, Ele é Deus. E é fundamental valorizar o Evangelho de Cristo e aprofundar nossa comunhão com Deus, evitando o desvio. A gente está perdendo um aspecto muito complicado da nossa vida. Nós estamos nos tornando cada vez mais conhecedores da palavra, mas não conhecedores de Deus. E eu vou explicar como é que se funciona isso. A gente está buscando apenas a teoria, apenas aspectos da palavra, e a gente está desprezando o contato, a relação com Deus através do Espírito Santo. Existe um conhecimento das Escrituras Sagradas que é necessário e a gente precisa conhecê-la de todo. Mas estou falando do conhecimento espiritual, do discernimento espiritual, da relação com o Espírito Santo de Deus, que deve ser cultivada, deve ser trabalhada em nossos corações, porque a vida ela tem muito mais mistérios do que a gente possa imaginar. A gente muitas vezes traça a vida como alguns cursos fazem, algumas pessoas de autoajuda, e dizem, olha, 7 passos para você fazer isso, 7 passos para fazer aquilo, 7 passos para o seu casamento ser feliz, 7 passos para você ter dinheiro na conta, 7 passos da prosperidade financeira, segundo as Escrituras, e a gente despreza um aspecto, a questão da oração, a questão da comunhão com Deus, né? Aquela afinidade com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que te dá condições, e no momento que você está ali, numa crise dentro de casa, discernir as palavras e poder perceber que é momento de oração, que é momento de buscar a Deus, que é momento de entender que existem forças espirituais da maldade atuando em nosso lar, nesse mundo, em todos os aspectos. Então isso se ganha com afinidade espiritual. E a gente não pode negligenciar isso. E como é que a gente ganha essa afinidade espiritual? Oração. A palavra nos dá o conhecimento, que vai inclusive trazer os limites dessa afinidade espiritual. Porque o que acontece atualmente? A gente às vezes fica apenas na letra da palavra, conhecemos a Bíblia e teologia, de uma forma acadêmica, ou até mesmo conhecemos isso através da experiência que nós temos de escola bíblica dominical e de estudos que fizemos na Bíblia, e ficamos apenas nesses limites. Obrigado, Ricardo. Ou nós procuramos uma espiritualidade sem conhecimento bíblico, aquela espiritualidade solta, aquela espiritualidade leiga, nem leiga, mas popular, né, em que a pessoa chega e começa a imaginar coisas, a ver coisas, sem os limites que a própria palavra de Deus nos dá de tais pensamentos e tais revelações. Então é importante a gente um dia sair de casa tal, e perceber, poxa, tem alguma coisa errada, eu não estou percebendo que tem alguma coisa errada no meu trabalho, eu vou orar agora, vou parar o que eu estou fazendo e vou orar. Ou de repente, durante a noite, você está ali dormindo, você perde o sono e alguma coisa te impele a fazer uma oração. Aí você vai lá na sala, se ajoelha e ora. Então esse tipo de afinidade espiritual nós não podemos perder. Não podemos ser apenas ouvintes de palestras, mesmo que sejam palestras cristãs ou estudos cristãos. Precisamos ter uma vivência que é uma vivência espiritual. Então é importante que a gente valorize isso. É fundamental valorizar o Evangelho de Cristo e aprofundar nossa comunhão com Deus. E comunhão se faz através da leitura das Escrituras e também da oração.
Porque senão, por exemplo, se você conhece bem as Escrituras Sagradas, você entra num debate teológico na internet, você quer destruir o outro. Você quer mostrar o quanto você sabe, você quer mostrar o quanto você domina de teologia, o quanto domina de Bíblia. Quer dizer, você não está pensando no outro, não está pensando nas dificuldades que o outro está vivenciando, você não está orando pelo outro. Você apenas, simplesmente entrou na pilha de uma discussão destruidora. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Nós não estamos aqui para ganhar debates, nós não estamos aqui para ganhar argumentações, nós não estamos aqui para mostrar o quanto nós sabemos, nós estamos aqui para viver o Evangelho de Cristo Jesus, para viver os valores do reino de Deus. Então, é importante a gente reconhecer a soberania de Cristo, entender que Ele é Deus e manter relacionamento com Ele. Outro aspecto, e aqui é interessante, porque o escritor de Hebreus, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele está sempre explicando o Evangelho a partir da lei e da graça, ou da lei e do Evangelho. E ele está falando isso aos gentios, está falando isso aos judeus também. O escritor de Hebreus, ele não usa esse expediente. Ele utiliza a palavra relacionada à lei e palavra relacionada ao Evangelho. Você não vai ver ele utilizando essa divisão lei e Evangelho. Ele utiliza a palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque ele está falando especificamente para os judeus. Se começar a dividir a lei de Israel e a graça de Jesus Cristo, os judeus podem achar que está havendo uma desvalorização da revelação do Antigo Testamento, e não é o caso. Então, esse escritor aos Hebreus, ele é muito inteligente. Ele utiliza a palavra, lei, e ele trabalha da seguinte forma: olha, a palavra, a lei, ela foi mediada por anjos. Quer dizer, Deus enviou anjos no Antigo Testamento, que são os seres espirituais mais poderosos que existem na nossa realidade, e eu já disse isso semana passada. Os anjos são muito mais poderosos do que a gente. Eles estão aí, desde os anjos benditos que seguem ao Senhor, desde os anjos malignos que seguem a Satanás, estão aí. Estão agindo nesse mundo tenebroso, nesse mundo em que, por exemplo, claramente nós percebemos que algumas pessoas são influenciadas de uma forma extremamente maligna por anjos diabólicos, né? Por demônios. E a gente percebe isso. A gente deve perceber isso, irmãos. Quando a gente entra no ambiente, quando a gente está junto com o pessoal, é importante que a gente tenha esse feeling espiritual, de perceber, olha, aqui as coisas não estão boas. Espiritualmente não está bem. Eu vou orar. Eu vou orar porque as coisas aqui não estão bem. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Um dia eu fui convidado para ir na casa do sujeito, o sujeito era pai de santo. Né? Você sentia, né, que as coisas não estavam bem antes de entrar na casa. Você já sentia a opressão maligna, né, ao entrar no corredor. E aí eu conversei com ele e realmente a coisa terrível mesmo, uma bagunça, você percebia que as coisas estavam todas fora do lugar, a casa estava caindo aos pedaços. Quer dizer, a vida espiritual desse pai de santo estava, a vida, né, secular dele estava muito parecida com a vida espiritual. E ali fui conversando com ele. Uma pessoa que olhava de uma forma desafiadora, mas uma pessoa necessitada da graça de Deus. Preguei o Evangelho, falei com ele, falei de Cristo Jesus e orei por ele. E as coisas depois começaram a melhorar. A gente percebeu que o semblante dele melhorou. Outro dia uma irmã também me convidou para falar com uma família. Tinha um rapaz que eu estava andando de carro, a irmã Rosália, os irmãos conhecem. A irmã Rosália, ela sempre me metia numas frias, viu, irmãos? Né? Porque ela levava onde a coisa estava feia mesmo. A irmã Rosália não tinha dessa, não. Aí um dia eu estava com a irmã Rosália, dirigindo o carro em direção a uma família que precisava de uma ajuda. Aí, de repente,
aí parou um sujeito, um vulto assim, um sujeito que estava com um capote, olhando feio assim para mim. Falei, epa, mal cheguei, já tem um sujeito já olhando feio, e sumiu. Aí cheguei na casa da pessoa a ser visitada, eu estava conversando, e amanhã meu filho está com problemas, ele bebe, está violento e tudo mais. Eu falei, é mesmo, irmão? Não, vamos orar aqui e tal. E de repente chega o dito cujo, que era esse que tinha aparecido, já olhando feio para mim. Aí o sujeito chegou, sentou, pegou uma peixeira e já botou assim na mesa. Pá! Falei, pronto. Pronto. Foi bom ter feito a obra do Senhor até agora. Né? Tudo foi muito bom. Né? Te agradeço, Senhor, pela minha vida. Né? Acabou. Né? E aí o sujeito ali, né, pegou a peixeira, fez assim, né, riscou um pouco a mesa e tal. Né? Aí eu falando de Deus, aí comecei a falar mais forte com ele. Aí eu vi que ele ficou meio irritado, eu já pensei, falei, bom, qualquer coisa eu ponho a irmã Rosália na frente e vou embora, porque ela enfrenta. Ela enfrenta, né? Mas aí eu comecei a diverti-lo e comecei a falar na palavra de Deus, falei do amor de Deus, o sujeito começou a chorar e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? Mas o ambiente, quer dizer, já no momento em que eu já estava dirigindo, o sujeito se colocou na frente ali, né? Estava claramente sob influência maligna. Né? Então, é importante a gente entender, né, que existem anjos, existem seres espirituais, tanto benignos como malignos. E o autor de Hebreus, ele pega essas aparições dos anjos no Antigo Testamento para mostrar como a palavra de Deus ela foi, né, transmitida pelos profetas, evidentemente, pelos patriarcas, mas com a mediação de anjos. Por exemplo, foram anjos que visitaram a Abraão e falaram sobre a destruição em Sodoma e Gomorra. Nós temos o anjo do Senhor, né, que aí a gente já entende que é mais uma teofania, uma manifestação do próprio Senhor angelical, mas falando na sarça ardente, uma aparição do anjo do Senhor. Então, em vários momentos, os anjos aparecem no Antigo Testamento. E o que o autor de Hebreus quer dizer é o seguinte, olha, esses anjos são seres importantes. E a palavra de Deus, ela foi sempre cercada por aparições angelicais, para que as pessoas pudessem crer, né, para que o povo de Israel cresce. E existe um texto que é interessante, os rabinos da época, em Deuteronômio 32:2, eles interpretavam da seguinte forma. Eles diziam que a lei de Moisés, porque antes dos 10 mandamentos, o Monte Sinai começou a fumegar. Teve trovões, né, nuvens, e depois Moisés recebeu os 10 mandamentos. E em Deuteronômio 33:2, os rabinos da época entendiam que esse momento foi, de certa forma, mediado por anjos. Diz assim, 33:2, disse, pois, o Senhor veio do Sinai, Monte Sinai, onde se recebeu a lei, e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, e veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, os rabinos da época de Jesus, da época do escritor de Hebreus, interpretavam que lá no Monte Sinai, esses santos, essas miríades de santos, na verdade, eram anjos que estavam ali no Monte Sinai. Né? Ali, ao redor daquele momento em que a lei estava sendo escrita e entregue para Moisés. Então, os rabinos, eles tinham um temor em relação a Deus e acreditavam muito nos anjos, muito no poder deles. E aí o que o escritor de Hebreus está dizendo, olha, vocês que acreditam nos anjos, vocês que têm
né, esse apreço por essa ação angelical, que asseveram que a lei foi dada com mediação de anjos, tal qual foi sua importância, de fato, a palavra de Deus deve ser reconhecida, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A palavra no Antigo Testamento é importante, anjos até confirmaram a palavra, mas, porém, né, o que o autor ele está dizendo, né, da mesma forma que vocês têm temor em relação aos anjos, vocês também deveriam ter temor em relação a Deus, que é muito maior do que os anjos, e principalmente a Cristo, que é maior do que todos os anjos. É interessante que o autor, como nós dissemos, evita em falar em lei e evangelho, ele utiliza o termo palavra para ambos. E aqui o nosso cuidado, porque existem teologias que desprezam o Antigo Testamento, que dizem que Moisés não existiu, né? Que Davi foi um ser mítico ou apenas um rei tribal, que Abraão nem sequer existiu, e se existiu foi um nômade qualquer, né? E que todas essas histórias foram construídas a partir de relatos lendários. E isso muitas vezes tem feito com que o Antigo Testamento seja desprezado. Até mesmo o livro dos Gênesis, o livro dos princípios, que fala de Adão e Eva, que fala da criação de Deus, também por muitos já está sendo deixado de lado. E isso tem sido um problema para a gente, né? Porque se nós desprezarmos o Antigo Testamento, por exemplo, se nós desprezarmos Gênesis, ou até mesmo a história de Adão e Eva que pecaram contra Deus, nós vamos simplesmente destruir as bases da doutrina da salvação. Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz que Jesus Cristo foi o último Adão. Da mesma forma que por Adão e Eva entrou o pecado no mundo, em Cristo entrou, né, a salvação, a justiça de Deus. Então, se a gente invalida o Antigo Testamento, a gente invalida o Novo. Se a gente não crê naquilo que aconteceu, na historicidade da Bíblia, do Antigo Testamento, nós simplesmente, por que acreditaríamos então na historicidade de Jesus, nos seus milagres, no seu poder, na sua grandeza? Então, o escritor de Hebreus, ele nos dá uma dica muito importante para que a gente possa levar a sério a Bíblia Sagrada, né? Não fazer aquela distinção. Por isso que a gente prega a Bíblia, irmãos. Ano passado a gente pregou Êxodo. E foi difícil pregar Êxodo, não foi fácil não. Teve irmão também que teve dificuldade em ouvir Êxodo inteiro também. A gente sabe disso. Tem passagens complicadíssimas. Fala, oh meu Deus, de novo esse negócio da arca, sacrifício. É complicadíssimo esse negócio, mas a gente tem que valorizar as Escrituras Sagradas. Agora, o que o escritor de Hebreus está dizendo? Olha, a palavra no Antigo Testamento foi mediada por anjos. E aí ele trabalha um outro aspecto, que a palavra evangelho foi mediada pelo próprio Filho de Deus. Se no Antigo Testamento se dava importância à ação e ao ministério dos anjos, muito mais agora se dá importância pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Se na época de Moisés, diante dos sinais e maravilhas no Sinai, isso é, no Monte Sinai, se atestou a providência divina da palavra. O que dizer da manifestação do próprio Filho de Deus em seus prodígios e maravilhas? Irmãos, não é à toa. 3 momentos na história bíblica em que você tem uma intensificação profunda de milagres. No período de Moisés, e bota milagre nisso. Então você tem Moisés no Egito, as 10 pragas do Egito, Moisés depois, junto com o povo, atravessando o Mar Vermelho, né? E depois você tem outros milagres, como o das codornizes, um maná que cai do céu, a roupa do pessoal que não se desgasta, a água que é tornada pura, uma série de milagres, um atrás do outro, de tal forma que o pessoal até se acostumou com o milagre. Era um período em que o pessoal talvez até dissesse, qual vai ser o milagre de hoje? Né? O que vai acontecer hoje? Porque foi um momento de intensa ação de Deus. Por quê? Porque a lei estava sendo revelada.
E porque a lei estava sendo revelada, era necessário que ela estivesse acompanhada de grandes sinais e maravilhas. Um outro momento também de que está uma explosão de milagres, com Elias e Eliseu. Elias faz 7 milagres, Eliseu 14. E milagres também que chamam a atenção, ressurreição, né? Milagres como fogo caindo do céu, Elias sendo levado aos céus num carro de fogo, coisas inacreditáveis do ponto de vista humano. Por quê? Porque ali estava dando um atestado da importância da literatura dos profetas, da lei e dos profetas. E a explosão de milagres que depois vai acontecer vai ser com Jesus e a igreja. Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, nascimento virginal, nascimento miraculoso, e a morte de Cristo e a sua ressurreição igualmente miraculosa. Fora que Jesus Cristo curou muitos, mas muitos enfermos, de tal forma que João e os outros, eles apenas reproduziram alguns desses milagres. João chegou e disse: há, porém, muitas outras coisas que Cristo fez que ele ensinou. Que se a gente tivesse que descrever, os livros desse mundo não dariam conta. Quer dizer, o que temos no Evangelho é apenas o suficiente para a gente crer em Jesus Cristo, mas o ministério de Jesus Cristo foi profuso em milagres de cura, por exemplo. Também há, em relação ao Novo Testamento, uma coisa que não há no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente quase não ouve falar sobre a ação demoníaca. A ação demoníaca aparece muito mais no Novo Testamento. E a gente percebe o quanto Jesus Cristo tem embates contra os demônios. Ele veio para libertar os cativos. Demônios se apareciam a ele e diz: Filho do homem, veio antecipadamente nos condenar. A própria Bíblia diz que os demônios creem em Jesus e tremem. Quer dizer, os anjos malignos sabem quem são Jesus. Foi criado, eles foram criados quando anjos pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus. Então, existe uma profusão de milagres na ação de Jesus Cristo. Para quê? Para que as pessoas creiam. Um milagre que foi o maior milagre, são 7, João só relata 7 milagres, 7 sinais. O último sinal de João foi a ressurreição de Lázaro, que foi o suficiente para que a ira do povo de Jerusalém se levantasse e depois Jesus Cristo fosse preso e morto na cruz do Calvário. Mas esses milagres são justamente para que a gente possa perceber de que nós não estamos lidando com o ordinário. Nós não estamos lidando com coisas pequenas, né, coisas que são produtos da imaginação do homem. A própria Bíblia é um milagre. 40 autores escrevendo em épocas diferentes, numa distância de mais de 1.600 anos entre si, entre o primeiro e o último autor. E toda a palavra de Deus apontando numa direção que é Jesus Cristo, o Senhor, trabalhando a revelação de Deus. A Bíblia é um milagre. A Bíblia é um milagre. O povo de Israel é um milagre, porque o povo de Israel foi perseguido pelos egípcios, foi perseguido pelos babilônios, foi perseguido pelos persas, foi perseguido pelos gregos, foi perseguido pelos romanos, foi perseguido pelos muçulmanos. O povo de Israel foi desbaratado, né, em alguns momentos da história, foi espalhado, foi disperso. Na Primeira Guerra Mundial houve algumas perseguições específicas sobre judeus, algumas comunidades judaicas, mas na Segunda Guerra Mundial 7 milhões de judeus foram mortos por Hitler. E tudo isso por quê? Porque o povo judeu foi atacado e continua também sendo atacado, justamente porque existe uma promessa para eles até o final dos tempos. A própria
ascendência de Jesus, quando lá em Gênesis se disse, olha, da semente da mulher haverá aquele que vai pisar na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Então da serpente da mulher iria vir Jesus, e depois, quando se prometeu que essa semente da mulher, que é Jesus, viria da linhagem de Judá, houve momentos em que quase a linhagem de Judá deixou de existir. No momento de Atalia, sobrou um herdeiro, uma criança que foi ali, cuidada, escondida, para que a linhagem de Judá, dos reis de Judá, não permanecesse. E essa criança cresceu e depois se tornou rei de Judá e continuou a linhagem que daria origem a Jesus Cristo, o nosso Senhor, que viria dessa linhagem real, da família de Davi. Então o que nós podemos perceber, existe uma série de sinais, até na própria palavra de Deus. Existem estudiosos que fazem alguns exercícios até de numerologia bíblica, que fazem somas. Se você pegar o Antigo Testamento, alguns textos, eles têm valores numéricos que, se você somar, você vai ver a perfeição da revelação de Deus. E até mesmo o próprio relato da criação. Muitos até utilizam esse relato da criação para fazer o criacionismo ou até mesmo o evolucionismo teísta, porque de todos os relatos da criação que existem em vários lugares, o relato da criação bíblica é o que tem mais consistência científica, apesar da Bíblia não ser um livro que prioriza a ciência. Então o que nós podemos perceber? A palavra de Deus mediada pelo próprio Filho de Deus, o Evangelho é mediado pelo próprio Filho de Deus. A profusão de milagres de Cristo em sua primeira vinda atestam o poder do Evangelho. E aqui eu quero encerrar, dizendo sobre o perigo da negligência. Uma salvação tão maravilhosa que nos foi oferecida, não por anjos, mas pelo próprio Criador, jamais deveria ser negligenciada. A gente não tem o direito de fazer isso, irmãos. O retrato, a Bíblia fala que nós somos as cartas vivas de Deus. Então, muitas pessoas não leem o Evangelho. Não leem. Umas porque são analfabetas, não têm acesso à Escritura. Outras porque não têm acesso nem às igrejas, pela sua própria formação, pela religião que segue. A Bíblia diz que nós somos as cartas vivas de Deus. O Evangelho é lido pelas nossas vidas, pelas outras pessoas. É isso. As pessoas estão lendo o Evangelho na minha vida. E eu fico pensando quantas vezes a gente age como uma negligência espiritual. De não perceber a importância do testemunho cristão. É claro que não há como testemunhar se não existe comunhão. Se você está com raiva da sua esposa, dificilmente você vai falar bem dela para as pessoas. Ou mesmo quando falar bem dela para as pessoas, vai soar falso. Porque o pessoal percebe que você está em conflito. Então, quando não há comunhão com Deus, não há o que testemunhar adequadamente. É pela graça de Deus que algumas vezes a gente testemunha e Deus trabalha em nosso coração. Mas via de regra, o que acontece é que a gente não testemunha. Aliás, a gente dá um testemunho, como o pessoal diz. A gente acaba apresentando para as pessoas um evangelho fraco. Um evangelho que não muda as pessoas, não muda o comportamento. E eu estou falando isso, não estou querendo trazer julgamento para a gente, porque Deus sabe das nossas dificuldades e dos nossos problemas. E algumas dificuldades e problemas não são por conta da nossa própria responsabilidade, são as contingências da vida. Então, tem coisas que você não pode garantir a fé do outro, você não pode garantir
né, que todos na sua casa sigam a Deus. Você não pode garantir que no seu trabalho não haja perseguição contra você. Você não pode garantir isso. Você não pode garantir que as pessoas no seu trabalho às vezes queiram puxar o seu tapete. Então existem problemas. Existe uma pessoa que não vai com a tua cara. E não adianta. Você conversa com a pessoa já te olha assim meio torto. Outro dia eu fui pregar numa igreja, tinha um sujeito que depois me mandou uns e-mails e começou a mandar uns e-mails meio ofensivos até, desrespeitosos. Falei, nossa, que irmão esquisito esse. E aí depois eu fui falar com o pastor desse irmão, falei, pastor, ele é assim mesmo. Ele parece que tem um negócio contra a liderança, contra os pastores. Falei, então tá bom. Mas, sabe quando dá vontade mesmo de você dar uma resposta para... Aí quando eu fiquei sabendo que o sujeito era assim, aí eu comecei a trocar e-mails, tal, pedindo oração para ele. Olha, aconteceu uma coisa assim, você ora por mim? Você ora pelos irmãos? Eu falei, eu vou orar. Aí ele mandava e-mail, tá bom. Quer dizer, ele não estava satisfeito, via que ele queria era discutir. Mas o que a gente pode perceber, tem momento da vida da gente que a gente está mesmo com dificuldades. Mas a comunhão com Deus vai nos dar condições de que as pessoas leiam a vida da gente, leiam Cristo em nós. Muitos têm trocado a salvação por vãs filosofias, por teologias reducionistas e prazeres transitórios. Isso é para a gente. Tem um mercado de ideias nas redes sociais, na internet, que é complicadíssimo. Às vezes a gente entra e vê um sujeito, tem pessoas que fazem comentários sobre tudo e sobre todos. E se a gente não tomar cuidado, a gente embarca nessa onda, né? Então, bom, fiquemos com a palavra, procuremos analisar todas as coisas e sair um pouco dessa discussão infrutífera das vãs filosofias. O apóstolo Paulo dizia também isso. Olha, vocês ficam com genealogias intermináveis, culto a anjos, discutindo coisas, né, que são coisas secundárias, ao invés de se preocupar mesmo com a vida espiritual, e até mesmo os rudimentos da fé. Tem muito disso na vida da gente. Por vãs filosofias também, hoje é um tempo muito ideológico, parece que todo mundo descobriu direita e esquerda, né? Está havendo uma discussão sobre comunismo e capitalismo temporão, né? Coisa que parecia que tinha ficado no século passado, retrasado até, voltou com toda a força, né? E o pessoal fazendo críticas fortes, grandes e até descabidas, né? Numa época que a gente precisava ter mais equilíbrio, analisar mais a realidade, né? E a gente vê, né, algumas coisas acontecendo que são absurdas. E numa época difícil como essa, com vãs filosofias, com teologias reducionistas, teologias que reduzem Cristo. Teve um pessoal que, pelo amor de Deus, gente, isso aí não dá para acreditar. Tem alguns pastores aí que vão pular o carnaval, na Mangueira. Mangueira resolveu falar de Cristo, né? Apresentar Cristo. E até numa música que tem até alguns aspectos baseados nas Escrituras, tem uma oração interessante, parece um salmo, fala de Jesus Cristo como aquele que veio para salvar os oprimidos e tudo mais, né? Mas me desculpe, né? A escola de samba não tem muito a que ensinar para a igreja, não. Me desculpe. A gente, como igreja do Senhor, nós temos os nossos erros. Você quer encontrar pecadores, dá uma olhada à sua direita e à esquerda, você vai encontrar um pecador aí, uma pecadora, né? Porque nós somos pecadores. Mas Deus, durante os séculos, tem feito muitas coisas nas igrejas. Pelo amor de Deus, gente. Existe uma inversão de valores, achando que aquilo que tem no mundo é melhor do que a igreja está corrompida. Vamos parar com isso, vamos parar com essa história. Estava falando aqui com os pastores aqui, com o Deocleciano, tudo, a respeito da casa de recuperação do Aprisco. Quantas casas de recuperação são feitas por igrejas? Milhares.
Milhares. De gente que é crente, de gente que está cuidando. Diocleciano estava falando de um caso lá, de um sujeito que estava com problemas, não só problemas de drogadição, mas também problemas relacionados à psique, né? Problemas mentais, que ele espalhava fezes no corpo, para que as pessoas lá limpassem. Estava com um problema sério mental. E tinha gente lá com paciência para fazer isso. Homem de Deus, mulher de Deus, para fazer isso, gente. Então, vamos parar um pouco com isso. Né? O legado do Evangelho nas nações, e aqui no povo brasileiro, na igreja evangélica, é muito importante. Quantas pessoas largam o pecado, largam a prostituição, né? Largam, né, um problema sério num relacionamento, né, e buscam a Deus e têm a solução. Vamos parar com isso. Agora, em relação à autocrítica, a gente tem que fazer essa autocrítica sempre, e tem sido feita essa autocrítica. Agora, me desculpem os pastores que vão pular o carnaval. Eu não vejo nenhuma coerência nisso, porque o carnaval não é apenas uma festa cultural. Aí faltou comunhão com Deus. Faltou comunhão de perceber que naquele ambiente muitas pessoas estão se perdendo. Muitas pessoas estão perdendo seus relacionamentos, perdendo as suas vidas, perdendo a sua honra, né, por um momento fugaz de alegria. Né? Não romantizemos o carnaval. O carnaval, desde sempre, foi tido como uma festa de excessos, onde as mulheres sofrem todo tipo de assédio. Até eu acho interessante, né, se fala muito da hipocrisia da igreja, da hipocrisia da igreja. É isso mesmo, tem muito hipócrita na igreja mesmo, e sempre cabe mais um. Principalmente esse que faz a crítica na igreja. Mas chegar e, por exemplo, um bloco chamado Bloco dos Taradões, e aí depois dizer, olha, é o Bloco dos Taradões, mas não é não, viu, gente? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? O cara, depois de tanta cerveja, encher a cara, com crack, cocaína, depois ele vai chegar, quando uma garota ele for em cima de uma mulher, fala, não é não, não é não, eu vou respeitar essa mulher. A gente está justamente numa festa que é a festa dos excessos. E como é que um bando de pastor se põe a defender algo assim? Me desculpem, mas isso é um reducionismo. Reducionismo. Então nós temos várias tentativas. Não dá para você chegar e apenas falar da graça de Deus sem os efeitos da graça na vida do crente, que é a santificação, que é a mudança de vida, que é a transformação. Né? São coisas que olha, e eu gosto de cultura brasileira, né? Ouço samba, tem sambas muito interessantes, tem músicas muito interessantes, mas tem que saber chegar e diferenciar os ambientes, né? O que você pode chegar e fazer num ambiente em que as pessoas, grande parte delas, estão alcoolizadas. E pode ser sertanejo também, não estou falando só do carnaval, não é questão de preconceito, pode ser sertanejo. Você vai lá no peão lá de Barretos, lá a festa do peão do boiadeiro, em Barretos, os caras bebem, mas bebem e levam a sério isso. É cachaça, cachaça e cachaça. Né? Minha mãe foi lá em Barretos, lá, né? Viu os nossos primos lá, os sobrinhos e tudo mais. Né? Os caras chegavam arrasados em casa. E uma festa cultural e tudo mais, não, era uma festa regada a muita bebida, a muita cachaça, a coma alcoólico. E a Bíblia claramente fala a respeito da questão dos beberrões, do álcool, do fato de não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia tem aspectos que devem ser observados. Hoje parece que a gente está relativizando tudo. E a gente, claro, tem visto os problemas dessa relativização. E os prazeres transitórios. E quando eu falo de prazeres, não é só a questão do carnaval também, não. Eu falo de prazeres que tiram a gente daquilo que é a nossa missão. Pode ser um prazer
também, e até mesmo um vício, a rede social. Pode ser um vício a Netflix, como eu até citei, pode ser um vício várias coisas que nós fazemos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo de construir, há tempo de derrubar. Há tempo para todas as coisas. E Deus nos chama ao equilíbrio cristão, a uma vida equilibrada cristã. E isso a gente vai aprender, e vai aprender a duras penas, não é fácil não. A gente vem de uma vida às vezes desorganizada, de um lar desorganizado, e a nossa tendência é ser desorganizado, mas é necessário a gente se organizar para alcançar alguma coisa, tanto na vida espiritual como na vida material. Não existe almoço grátis, e na vida espiritual também não existe santificação sem oração e sem leitura das Escrituras Sagradas, sem comunhão, sem estar junto com o povo de Deus, sem fazer a sua missão. Porque, olha, irmãos, eu sou muito sincero, se eu não estivesse aqui hoje à noite pregando, se eu não estivesse aqui hoje com essa responsabilidade, tive que preparar essa mensagem, tive que orar a Deus, tive que pensar durante toda a semana como seria a mensagem, eu não sei o que seria da minha vida. Se eu não tivesse essa responsabilidade, eu estava lá no sofá com o controle na barriga, dormindo. E pronto, porque a responsabilidade da missão te faz também buscar cada vez mais a santidade. Aliás, essa é a melhor forma de buscar a santidade. Sabe por que a gente busca a santidade? Em função do outro. Por que eu preciso ser santo? Para que eu possa abençoar o outro, para que eu possa abençoar o filho, a filha, o sobrinho, a sobrinha, para que eu possa abençoar a minha família. É importante eu buscar a santidade. E essa santidade, ela vai fazer mudança na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, essa advertência do apóstolo Paulo foi dada a crentes, como se inclui na narrativa, o autor se inclui na narrativa. E essa palavra é para todos nós, todos nós. E eu quero concluir dizendo que tal termos uma visão da grandeza de Deus através das Escrituras Sagradas? Leia a Bíblia, veja a grandeza de Deus, veja o poder de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É salvação, é mudança. É aquilo que uma ideologia não pode fazer. As ideologias são muito bonitas. As ideologias, o problema delas é que elas buscam a transformação de fora para dentro. O Evangelho muda a pessoa de dentro para fora. É o Espírito Santo habitando no seu coração e muda a pessoa. É isso que nós precisamos entender. Vamos conhecer a Deus. Que tal também nós termos uma visão profunda do nosso ser, fazer uma reflexão. Nós podemos estar amortecidos, dormentes, narcotizados com as coisas desse mundo, porque o que não falta é motivos para a gente ficar quieto, negligenciar a vida espiritual, não falta. Aliás, eu vi uma coisa que me chocou até, de uma imagem virtual de uma senhora que estava com óculos virtuais e eles refizeram as imagens da sua filha que tinha morrido. E ela virtualmente conversando e vendo a sua filha brincar para lá e para cá. Eu olhei aquilo, eu simplesmente, alguns acharam fantástico, isso não é fantástico não, rapaz. Isso é uma coisa horrorosa. A pessoa não está enfrentando a vida. Ela não está enfrentando os seus problemas. Ela está começando a entrar na virtualidade. E grande parte desses assassinatos que estão acontecendo aí, problemas que estão acontecendo, é de gente que está tão enfronhada na vida virtual, que está relativizando tanto a morte, que acaba matando o outro. E depois vê as consequências, 30 anos de cadeia. E cadeia, com assassinos. Gente de classe média, gente com a vida feita, se relacionando com gente vida louca, que não tem nada a perder.
por conta do quê? De uma fantasia, e acaba entrando na maior enrascada de suas vidas. Que Deus abençoe os nossos jovens, que Deus cuide das nossas crianças, que a gente possa ter crianças saudáveis, que conheçam a Deus, que tenham temor de Deus, para não entrar nessa onda violenta e absurda do mundo. E nós precisamos de uma reflexão profunda do nosso ser, mas profunda mesmo, de ver, analisar aquilo que está acontecendo. E fazer coisas simples, irmãos, coisas simples. Que conselhos nós poderíamos dar aqui? Eu acho que cada um teria um conselho para dar aqui de como a gente poderia aprofundar melhor a nossa vida espiritual. Começando pela leitura bíblica, começando por 15 minutos de leitura das Escrituras Sagradas, 10 minutos de oração por dia, porque aí você já começa a realinhar algumas coisas. Esse pouco tempo do culto doméstico faz diferença para todo dia, todo dia. Ou até mesmo participar, né, de cultos, de oração, de encontros dentro de casa também, né, cultos dentro de casa. Não precisa ser uma coisa assim desgastante, porque a gente tem a nossa vida e Deus não nos fez apenas para que a gente cultuasse toda hora, 24 horas por dia, não. Mas a gente não pode de forma alguma negligenciar. E se você percebe que está longe de Deus, volte. Volte hoje. Quando você for se deitar, ore. Peça a Deus: Senhor, eu reconheço que a minha vida está muito carnal, Senhor. Eu não estou analisando o meu entorno. Eu estou vivendo apenas, estou reagindo às situações. Eu não estou, Senhor, buscando a Tua vontade para a minha vida. Simplesmente a vida está me levando como um navio sem âncora, uma nau sem rumo, uma nau sem leme, e a minha vida está sendo levada para lá e para cá, e eu não estou buscando a Tua vontade, Pai. Ore a Deus, ore, tenha o prazer de orar ao Senhor, de glorificar, de bendizê-lo. Ao conhecermos Deus em profundidade, a negligência espiritual não será mais um obstáculo em nossa vida. Poxa vida. A gente tem as redes sociais para provar. Aliás, Deus, Ele tem nas redes sociais uma prova de que ninguém, mas ninguém, poderá dizer que não tinha tempo para ler as Escrituras e para orar. Porque a gente gasta muito tempo em muitas coisas. Eu não estou falando, eu acho que a rede social é uma forma de diálogo, né? O WhatsApp é uma forma de a gente se comunicar com as pessoas, que é muito bom. Agora vamos aprender a orar. E vamos aprender a buscar as coisas de Deus. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos louvar o Senhor.